Boa noite. Boa noite. Justiça do Rio manda ex-presidente da Andrade Gutierrez para prisão domiciliar. Ao TSE, Michel Temer diz que não se pode demonizar doações ilegais. Ex-presidente Lula vai depor pela primeira vez como testemunha na Lava Jato. Oposição na Assembleia Legislativa tenta recolher assinaturas para a CPI da merenda escolar. Ministério da Saúde anuncia a terceira morte por Zika vírus no Brasil. E governo fecha parceria com os Estados Unidos para desenvolvimento de vacina. Na Venezuela, a Assembleia Nacional decreta emergência alimentar. O vice-presidente Michel Temer entregou ao Tribunal Superior Eleitoral a defesa no processo que pede a cassação da chapa eleita em 2014. Ele disse que não se pode demonizar doações legais. A ação foi movida pelo PSDB. O partido pede a destituição de Dilma e Temer e a posse do candidato da legenda em 2014, o senador Aécio Neves. O PSDB alega que houve abuso de poder econômico e político, fraude eleitoral e cita, por exemplo, a corrupção na Petrobras como suposto uso de dinheiro contaminado na campanha eleitoral. Michel Temer afirma que a ação é movida por ilações e motivada pelo inconformismo diante da derrota nas urnas. Ele alega também que a prestação de contas com as despesas e receitas de campanha foram devidamente aprovadas pela Corte Eleitoral. Os advogados de Temer dizem que não só a chapa dele e de Dilma, mas até de partidos de oposição, também receberam dinheiro de empresas que estão sendo investigadas, numa clara referência à Lava Jato. Temer apresentou a defesa antes da presidente Dilma porque foi notificado primeiro pelo TSE. Segundo Flávio Caetano, advogado de Dilma na Corte Eleitoral, ambas as defesas estão sintonizadas, na mesma linha. A ação no TSE não tem relação com o processo de impeachment de Dilma no Congresso Nacional. A empresa holandesa SBM Offshore, investigada na Operação Lava Jato, publicou em seu site um texto em que afirma ter reservado 245 milhões de dólares para ressarcir a Petrobras. A empresa estaria interessada em um possível acordo de leniência com a Controladoria Geral da União. Segundo a empresa, as negociações estariam num estágio bem avançado. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para empresas. A SBM, que presta serviços para petrolíferas, é acusada de pagar propina de mais de 40 milhões de dólares para conseguir informações técnicas e sigilosas sobre a Petrobras. A Justiça Federal do Rio de Janeiro decide conceder regime de prisão domiciliar ao empreiteiro Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. A decisão ocorre apenas um dia após a prisão do executivo decretada pela própria Justiça Federal do Rio, onde tramita ação penal contra Otávio Marques por suspeita de pagamento de propina nas obras da usina nuclear de Angra 3. Ele foi preso pela primeira vez em 19 de junho de 2015 na Operação Erga Omnes, desdobramento da Lava Jato, que pegou os maiores empreiteiros do país. Para se livrar do regime fechado, Otávio Marques de Azevedo fechou acordo de delação premiada com a força-tarefa do Ministério Público. O executivo deverá relatar detalhes da corrupção na Petrobras e na Eletronuclear. Justiça Federal marcou para o dia 14 de março a audiência do ex-presidente Lula como testemunha de defesa de José Carlos Mulay, empresário preso na Lava Jato. Lula será ouvido na Justiça Federal de São Paulo em videoconferência. Será o primeiro depoimento do petista na operação que investiga o esquema de corrupção na Petrobras. Mulay, que é amigo de Lula, responde pelos crimes de corrupção passiva, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Oposição na Assembleia Legislativa precisa de pelo menos 13 assinaturas para abrir CPI para investigar a suspeita de desvio de dinheiro na compra de merenda escolar em São Paulo. O esquema foi descoberto no mês passado na Operação Alba Branca da Polícia Civil e do Ministério Público. O pedido, encabeçado pela bancada do PT, precisa do apoio de 32 dos 94 deputados. Mas até agora só 19 assinaram, 15 do PT, 2 do PSOL e os 2 deputados que estão sendo investigados na Operação Alba Branca, suspeitos de envolvimento no esquema. Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e o presidente da casa, Fernando Capês, do PSDB. Mesmo integrando a maior bancada da casa, foi o único tucano que assinou o requerimento.
Os 2 deputados do PCdoB, partido que faz oposição ao governo Alckmin, ainda não assinaram. A CPI ela é específica para apurar as denúncias no desvio da merenda escolar. Se daí, na apuração da CPI, tiver alguém envolvido, mesmo que seja da casa, vai ter que aparecer. Hoje, com o plenário vazio, Fernando Capês não apareceu para presidir a sessão. O tucano teve o nome citado por pelo menos 3 investigados no esquema que foram presos. Em depoimento, eles disseram que Capês recebeu propina para intermediar contratos superfaturados entre a Secretaria de Educação do Estado e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, acusada de fraudar licitações. Capês nega e se diz vítima de um complô para colocá-lo no centro do escândalo. Em um ano, de cada R$100 que saíram dos cofres do governo do estado para pagar a merenda das escolas, R$25 foram para o bolso de agentes públicos e políticos, segundo um dos dirigentes da cooperativa. Ele contou à polícia que a soma da propina paga no ano passado chega a quase R$2 milhões. Hoje, no gabinete de Luiz Carlos Gondim, a secretária informou que ele estava em Mogi das Cruzes, num evento com o governador. Em grampos telefônicos autorizados pela Justiça, Gondim aparece citado como alguém que abria mercado para a fraude nas prefeituras. Ele nega. Dificilmente vamos conseguir as 32 assinaturas para instalar a CPI. Por isso que é importante que a população fiscalize também, denuncie e cobre dos deputados da base do governo que eles assinem o pedido de CPI. Também são citados os deputados federais Baleia Rossi, do PMDB, e Nelson Marqueselli, do PTB, além do ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos. Também o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e o atual secretário de Logística e Transportes do Estado, Duarte Nogueira, todos do PSDB. Eles negam as acusações. Hoje, Alckmin disse que quem for culpado será punido, independentemente de partido político. O deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, relator da Comissão de Constituição e Justiça da PEC que recria a CPMF, diz que irá apresentar parecer pela aprovação da proposta. O parlamentar afirmou que seu relatório está quase pronto e será colocado à disposição dos membros da CCJ entre o fim deste mês e o começo de março. O governo Dilma espera aprovar a PEC para reequilibrar as contas públicas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o adiamento do anúncio de corte de gastos do governo federal. Há algo de enternecedor no governo Dilma. Um amor ingênuo ao improviso que conduz sempre à ineficiência no seu estado mais primitivo, que é a vigarice fiscal. Sob Dilma, o governo sempre promete austeridade e nunca cumpre. Para esse ano de 2016, o compromisso era de fazer uma economia de 0,5% do PIB, coisa de 24 bilhões de reais. Ninguém acreditou. Para provar que fala sério, o governo tinha programado um corte orçamentário. Chama-se tecnicamente de contingenciamento. No ano passado, esse corte ficou acima dos 70 bilhões de reais. Neste ano, a conversa começou em torno dos 50 bilhões, foi caindo para 40 bilhões, caiu para 30 bilhões e acabou ficando abaixo dos 20 bilhões de reais. O corte deveria ser anunciado nesta sexta-feira, mas Dilma, depois de conversar com os ministros, decidiu adiar para março. Simultaneamente, Dilma pede aos congressistas que autorizem o governo a morder o contribuinte. Dilma insiste em recriar a CPMF. Ela quer retirar da sociedade, até o final do ano, mais de 10 bilhões de reais. Dilma quer resolver a crise que ela mesma criou, avançando sobre o bolso alheio. Ela faz isso no momento em que tem gente entrando no elevador para subir na vida e se fingindo de rico para ver se consegue um desses empréstimos do BNDES com juros companheiros. Ao substituir Joaquim Levy por Nelson Barbosa, Dilma Rousseff trocou um economista por outro. Talvez seja o caso de acomodar no Ministério da Fazenda um médico legista. Boa noite.
Secretaria Estadual da Segurança Pública divulga a redução de 16% na letalidade policial em 2015 em relação a 2014. Já em 2016, segundo a Polícia Civil, são 12 casos em investigação com suposto envolvimento de policiais. Só que, de acordo com a ouvidoria das polícias do estado, o número é maior. 27 mortes em supostos confrontos com a polícia neste ano. 7 delas só na semana do Carnaval. Este é o balanço da letalidade policial, segundo a ouvidoria da polícia. Um número que, para o ouvidor, está longe de ser razoável. A polícia, ela não está aí para matar, ela não está aí para executar uma sentença e nem para cumprir uma instrução que ela não deveria cumprir, principalmente o julgamento, executando, matando aquele cidadão que estava cometendo um delito. A polícia está aí para prender. A Polícia Civil de São Paulo trabalha com números diferentes dos que chegaram à ouvidoria. A corporação investiga este ano 12 mortes que teriam acontecido durante confrontos com a polícia. Em todos os casos, os policiais alegaram que reagiram à ação dos criminosos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, este tipo de ocorrência caiu 16% no ano passado, na comparação com 2014. A SSP informa que vem desenvolvendo ações para melhorar a eficácia nas investigações dessas mortes. A principal mudança é que, desde março do ano passado, uma resolução determina o comparecimento de representantes das corregedorias ou de um comandante ao local do crime. Também está previsto o deslocamento mais ágil das equipes do IML e do Instituto de Criminalística para a preservação imediata da cena do crime. A resolução também determina que as informações sejam passadas diretamente ao Ministério Público. Mas, para o ouvidor das polícias, é difícil acompanhar se as medidas estão sendo cumpridas. Ele critica a falta de um representante da sociedade durante as investigações. Está lá que o membro do Ministério Público pode ir lá no caso de um suposto confronto. Eu duvido que na 95% dos casos tenha ido um representante do Ministério Público numa morte, num suposto confronto. Nós tínhamos sugeridos na época que fosse então estabelecido que comparecesse também um defensor público, é aquele que amassa barro, que vai lá na hora, que luta, que tem aquele ideal de lutar pela legalidade. Brasil já soma 3 mortes pelo Zika vírus e o Ministério da Saúde faz alerta para o risco de outras doenças, como chikungunya e dengue, transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Nos primeiros 20 dias do ano, os casos de dengue cresceram 48%, chegando a 73 mil infectados. Já o Zika vírus tem circulação confirmada em 21 estados do país, além do Distrito Federal. E a chikungunya registrou ao menos 20 mil casos desde 2015. O Brasil é o primeiro país do mundo a registrar mortes por Zika. A terceira vítima morreu em abril do ano passado. Era uma jovem de 20 anos que vivia no Rio Grande do Norte. O Ministério da Saúde anuncia parceria entre Brasil e Estados Unidos para o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus. E o governo detalha ações do Dia Nacional de Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Segundo o ministro Marcelo Castro, a vacina estará pronta para entrar na fase de testes em 1 ano e será desenvolvida entre o Instituto Evandro Chagas, sediado em Belém, e a Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Como o Instituto Evandro Chagas tem esse viés e a Universidade do Texas também, fizemos então essa parceria para desenvolver a vacina, que a gente sabe que é demorada, mas tanto pela parte da universidade quanto pela parte do Instituto Evandro Chagas, há um grande otimismo de que nós poderemos desenvolver essa vacina num tempo menor do que o que estava previsto. Mas a vacina deve demorar para chegar à população. Só há previsão de produção em larga escala em 3 anos. À tarde, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou das ações do Dia Nacional da Mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que irá acontecer no próximo sábado.
A presidente Dilma Rousseff irá participar de uma ação no Rio de Janeiro e 28 ministros foram mobilizados para percorrer o país nesta data. 220 mil homens das Forças Armadas participarão da ação em 356 municípios, distribuindo folhetos com orientações sobre as medidas que devem ser adotadas dentro das residências para erradicar os criadouros do mosquito. Alguns chegam a falar em 3/5 dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. O estudo feito por cientistas eslovenos reforça a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Os pesquisadores acompanharam o caso de uma jovem eslovena infectada pelo Zika vírus numa viagem a Natal, quando estava no primeiro trimestre da gestação. Ela chegou a apresentar os sintomas da doença aqui no Brasil, como febre e manchas vermelhas pelo corpo. Quando ela voltou à Eslovênia, alguns meses depois, os exames mostraram sinais de problemas no desenvolvimento do cérebro do bebê. A jovem, então, fez um aborto autorizado. Na autópsia do feto, os cientistas constataram uma grande quantidade do Zika vírus no tecido cerebral. Veja a seguir, a Assembleia Nacional decreta emergência alimentar na Venezuela. No Egito, trem de passageiros tomba e deixa mais de 100 feridos. No México, rebelião em penitenciária deixa 52 mortos e mais de 10 feridos. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. De segunda a sexta, o apresentador mais elegante da TV recebe convidados especiais, fala sobre assuntos importantes, curte o melhor da gastronomia e nos brinda com musicais de primeira. Tem coisa melhor? Vem me fazer companhia. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. A Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela oposição, decreta emergência alimentar. O texto do decreto acusa o presidente Nicolás Maduro de não ter informado a gravidade da situação no balanço apresentado à Assembleia no mês passado e nem um plano para solucionar o problema. A oposição também prevê um projeto de lei que ajude a produção da iniciativa privada. Os deputados chavistas negaram que haja uma emergência alimentar e defenderam intervenção estatal na empresa que é a maior produtora de alimentos no país. Nos últimos 2 anos, a inflação na Venezuela chegou a 3 dígitos. O PIB desabou e faltam produtos de primeira necessidade, como alimentos e remédios. No México, rebelião em penitenciária de Monterrey deixa 52 mortos e 12 feridos, 5 deles em estado grave. A rebelião no presídio de Topo Chico teria começado com uma briga entre os líderes de 2 grupos rivais. Alguns detentos colocaram fogo no armazém de alimentos. As forças de segurança não conseguiram controlar a briga, que se transformou em banho de sangue. O exército foi chamado. Pela manhã, o governador do estado de Nuevo León disse que a rebelião estava controlada. Jaime Rodrigues também revelou que a briga envolveu um grupo liderado por um membro do violento cartel do narcotráfico Los Zetas. Cerca de 250 mil pessoas cumprem penas nos presídios mexicanos, que têm problemas de superlotação. A rebelião em Monterrey aconteceu na véspera da chegada do Papa ao México. Francisco deve ir a um presídio da Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos. No Egito, o trem de passageiros tomba e deixa mais de 100 feridos.
O acidente aconteceu na província de Beni Suef, a 120 quilômetros ao sul do Cairo. O trem viajava entre a cidade de Assuã e a capital quando a locomotiva se chocou com uma barreira de concreto e virou. Um dos vagões saiu dos trilhos e a frente ficou vários metros acima do solo. O maquinista foi detido acusado de desobedecer ordens da central de controle. Testemunhas dizem que o trem estava em alta velocidade quando passou pela área de depósitos que fica antes da plataforma de passageiros. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. A sensação ainda é de tempo abafado, mas chuvas mesmo só teremos no interior do estado. O sol deve aparecer, mas a partir da tarde ainda fica o alerta para temporais, tanto no oeste quanto no norte paulista. No litoral, no centro-sul do estado e aqui na Grande São Paulo, o tempo volta a ficar firme, teremos um pouco mais de nebulosidade pela manhã e o tempo fica abafado. Máxima de 27 graus em Caraguatatuba, 29 em Santos e 31 graus na cidade de Campinas. Aqui na região metropolitana, a tendência é de que volte a esquentar para valer no final de semana. Nesta sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 28 graus. No sábado, o sol predomina e já faz 30 graus durante a tarde. E para fechar o final de semana, termômetros na casa dos 32 graus no domingo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Visite um restaurante tipicamente nordestino com Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.